Oi, prof. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo, prof. E você? Tudo bem. Bom dia, Rafa. Bom dia, prof. Bom dia, João. Agora que o João entrou. Bom dia, João. Tinha mais gente na outra aula? Tinha. Conseguiu fazer o trabalho, Guilherme? Ó, na número 4, a número 3 ali tá errado, tá? Já vou te falar para você fazer depois. Tá bom. Você tem que montar uma tabela de frequência absoluta, Guilherme. Ali a sua frequência está frequência relativa, que está em porcentagem. Você tem que transformar isso em números absolutos, sem ser porcentagem. Tá. Só a Mariana que entrou, Guilherme Avo. Ô, prof, a Mariana não entrou, não. Foi a Maria Eduarda. É Maria Eduarda. Bom dia, Maria. Bom dia, Gui. Então, Guilherme, o que é a frequência absoluta? É a quantidade de pessoas naquele caso ali, que refere àquela porcentagem. Então, você tem lá que acho que são 1.500 pessoas. Então, por exemplo, 35% de 1.500. Você vai calcular 35% de 1.500 pessoas. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou usa a calculadora, tá? É esse valor que eu quero que você calcule, que faça uma tabela desses valores absolutos. Ô, prof, dá pra fazer com a calculadora? Dá para conferir, né? Agora é a Mariana. O que eu quero é a tabela, tem que trazer a tabela. Então, você vai fazer uma nova tabela e colocar Bom dia, esses prof. valores absolutos. Bom dia, Mariana, tudo bem? Vamos começar então, pessoal? Gente, como eu sabotei a nossa aula, não passando tarefa para vocês ontem, o que nós vamos fazer? Nós estamos terminando conteúdo sobre trapézios, né? Era para eu ter passado, eu esqueci que eu já tinha explicado para vocês os trapézios na aula de segunda, na aula de terça-feira. Então, nós vamos fazer hoje os exercícios referentes a trapézio, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês as atividades da apostila da página 140, 141 e 142, tá bom? Então, nós vamos resolver juntos esses exercícios. Vocês podem pegar lá a apostila de vocês para a gente trabalhar juntos. E depois eu quero foto dessas atividades que nós fizemos aqui. Eu sei que tem um pessoal que não faz. Então, começando a página 140, eu já vou abrir ali os slides. Na verdade, tem um exercício que ficou para resolver sobre os paralelogramos, que era a letra B do exercício 9, que eu trouxe também para a gente fazer ele, para não ficar lá só aquele sem fazer. Cada página 138. Deixa eu abrir aqui nosso slide.
Pode ser assim ou vocês querem que eu que eu passe matéria nova para vocês? Pode ser assim, prof. Então, vamos. Então, página 138, 140 e 141. Se der tempo, a gente faz a 142 também. Tá? Mas eu acredito que vai dar tempo. Então, lá o exercício da página 138, que era o exercício 9, a letra A a gente já tinha feito para calcular o valor dos ângulos aqui, né? A gente já tinha feito essa atividade. Então, faltou essa letra B, para nós determinarmos os valores dos ângulos que estão em destaque, certo? Então, isso aqui, gente, é um losango. Um losango é um paralelogramo. Quais são as características de um losango? Suas diagonais se cruzam formando ângulos de 90 graus, certo? Elas se cruzam exatamente nos seus pontos médios e as diagonais também em um losango representam a bissetriz do ângulo do qual ela parte, tá? Então, dos ângulos que ela corta. E outra coisa, como é um paralelogramo, os ângulos opostos são todos o quê? Congruentes, certo? Então, começando aqui, ó, pelo G. Se aqui é 90, ó, e as diagonais se cruzam formando ângulos de 90 graus, então são todos os ângulos iguais a 90. Então, o nosso G, nesse caso, é quanto? 90 graus. Porque aqui vai ser 90, aqui também vai ser 90, certo? Agora, o que mais que eu sei? Que a diagonal divide o meu ângulo em duas partes iguais, do vértice que ela passa. Então, se aqui é 26, aqui embaixo vai ser quanto? 26 também. E os ângulos opostos são congruentes. Logo, quanto que é esse ângulo aqui? 52. Então, todo esse meu ângulo aqui também é 52. E como aqui é uma bissetriz, essa parte de baixo, que é o nosso I ali, vai ser quanto, gente? 26, que é a metade, 26 graus. É um I, né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Bom dia, Pedro. Aí, nós temos aqui, então, já descobrimos dois ângulos, acho que é o I, tá certo? E agora a gente tem que descobrir o F e o H. Como que eu vou fazer isso? Nós temos aqui, gente, um triângulo, não temos a formação de um triângulo? Temos um ângulo de 90 graus, um ângulo de 26. E como a gente sabe, a diagonal de um losango é a bissetriz do ângulo. Então, se eu descobrir essa parte aqui, eu estou descobrindo quem? O meu ângulo F, porque essas duas partes são exatamente iguais. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, 90 com 26 vai dar quanto? Vai dar 116, certo? 116. 116, para a soma do triângulo, que é 180, falta quanto? Então, 180 menos 116 vai dar quanto? Vai dar 4, 7 tira 1, 6, 1 tira 1, 1. Então, vai dar 64 graus. Então, este ângulo aqui é de 64 graus. Se aqui é 64, quanto que é o F? Também é 64. Então, já descobrimos o nosso F, 64 graus. E o H, ele é exatamente igual a quem? A esse ângulo. Por quê? Porque aqui também é congruente a esse, que vai ser um ângulo de 128 graus. Metade de 128, 64. Então, o nosso H também é 64. E assim a gente descobre todos os ângulos que estão desconhecidos nesse losango. Alguma dúvida? Sim ou não? Não, prof. Bem tranquilo, né? Agora vamos lá. Nós falamos na aula de terça-feira sobre os trapézios. O que são trapézios? Trapézios são quadriláteros que têm um par de lados opostos paralelos, somente um par. E um par de lados que não são paralelos. Em relação a esse par
paralelo, nós temos uma base menor e uma base maior, certo? Além disso, os nossos trapézios podem ser classificados de 3 formas diferentes. Nós temos os trapézios que são retângulos, que quando os ângulos da base têm ângulos retos. Nós temos os trapézios escalenos, quando o trapézio tem todos os seus lados de medidas diferentes entre si. E nós temos os trapézios isósceles, que são aqueles trapézios que têm os 2 lados não paralelos de mesma medida. Em relação ao trapézio isósceles, nós temos algumas propriedades. Os trapézios isósceles têm os lados não paralelos de mesma medida. Oi. O Pedro tá pedindo para você aceitar ele. Eu já aceitei. Se eu já aceitei, ele não entra sozinho agora? Olha lá. Quer ver? Eu aceitei, até marquei o nome dele na chamada. Pede para ele pedir novamente. Aí, ó, ele entrou sozinho, ó. Ele tá entrando e tá caindo. Ó, voltou. Tá? Então, eu aceitei ele a primeira vez que ele pediu. Além disso, gente, então o trapézio isósceles, qual que é a propriedade dele? Ele tem os ângulos da base com o mesmo tamanho. Então, os ângulos das bases são congruentes, ok? Então, mais ou menos isso que a gente viu na outra aula, né? E tem mais algumas propriedades, conforme vai aparecendo aqui os exercícios, a gente vai se recordando. E as diagonais do trapézio isósceles também são congruentes, são do mesmo tamanho, somente no trapézio isósceles são congruentes, ok? Então, vamos lá. Sabendo que determinado trapézio isósceles, um dos ângulos mede 52 graus, calcule a medida dos demais ângulos desse trapézio. Então, se ele é isósceles, vou tentar fazer só de conta, tá? Nada de isósceles aqui, né? Vamos tentar fazer um trapézio. Acho que eu trouxe esse desenho, gente. Deixa eu ver se eu não trouxe aqui. Não trouxe. Então, eu tenho aqui um trapézio que é isósceles. Logo, os seus 2 lados têm a mesma medida, os lados não paralelos. E esse trapézio tem um ângulo de 52 graus. Então, se aqui é 52, acabei de falar para vocês. Qual que é a propriedade do trapézio isósceles? Uma das mais importantes. Que os ângulos da base têm a mesma medida. Se ali é 52, então nessa base aqui, esse aqui também vai ser 52 graus. E os ângulos adjacentes a um lado não paralelo somam quanto? 180 graus. Então, se aqui é 52, quanto que falta para 180? Então, esse ângulo vai ser 180 menos 52. Então, nós já sabemos que um dos ângulos é 52, o outro vai ser quanto? 180 menos 52 graus. Vai sobrar aqui 8, e 7 tira 5, 2, 1. Vai ser quanto? 128 graus. Como esse 128 está na mesma base, na base menor, então esse ângulo do lado direito aqui também é igual a 128 graus. Logo, os ângulos que faltam nesse nosso trapézio isósceles são 52 graus, 128 graus e 128 graus. Certo? Alguma dúvida aqui? Não, prof. Não, prof. Pode. Tá. Nesse exercício diz assim: muitas pinturas de artistas, do artista húngaro Victor Vasarely, deve ser isso, de 1906 a 1997, fazem parte da coleção permanente de importantes museus ao redor do mundo. Várias delas baseiam-se na abstração de objetos e elementos naturais e foram criadas por meio de imagens geométricas e ilusões de ótica. Observe uma das suas obras. Então, nós temos essa obra que se chama... Não tem nome essa tela? Tá, não dá para ver aqui. Então, tá aqui, ó. Homenagem a Malavik. Deve ser o nome dela, né? De Victor Vasarely. Não sei como ler porque é húngaro. Então, gente, essa é uma obra do nosso pintor aqui húngaro. E ele pede assim para nós:
Nessa pintura, podemos identificar algumas formas que lembram figuras geométricas. Quais quadriláteros podemos identificar? Me falem aí que eu vou escrevendo. Quais Quadrado. quadriláteros vocês veem aqui? Quadrado, losango, retângulo. Quadrado, losango, E retângulo? retângulo, quem mais? Um triângulo. Triângulo é quadrilátero? Não, né? E a gente tem também aqui um quadrilátero qualquer, gente. Ó, tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, isso aqui também é o quê? Um quadrilátero qualquer. É que isso daí parecia um triângulo, professora. Por isso que eu falei triângulo. Mas era isso daí que eu tava falando. Quadrilátero qualquer. E eu não enxerguei, tá? Mas diz que tem trapézio aqui também. Eu acredito que o trapézio seja essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa barra inferior aqui, né? Tá vendo que tem duas bases e 2 lados não paralelos. Então, eu acredito que seja isso. Também tem aqui um trapézio. Apesar de eu demorar para ter enxergado isso, tá, gente? Eu não, olhando assim, eu não vejo trapézio, né? Aqui também, né? Se a gente considerar essa parte, também é trapézio. Aí, posso mudar? Então, esses são os quadriláteros. Todos os quadriláteros que a gente estudou e o quadrilátero qualquer, que são esses aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 quadriláteros qualquer, né? Que são diferentes. Mudando aqui, vimos anteriormente 2 propriedades do trapézio isósceles. Elabore um problema relacionado a alguma dessas propriedades e peça a um colega que resolva. Em seguida, verifique se a resposta está correta. Então, quais as propriedades que a gente viu em relação ao trapézio isósceles? Que os ângulos das bases são iguais e que suas diagonais são o quê? São congruentes, certo? Ou eu trouxe um probleminha aqui para vocês. Em um trapézio isósceles, um dos ângulos externos mede 120 graus. Determine a medida dos ângulos internos desse trapézio. Então, como que eu vou resolver isso? Então, eu tenho lá um trapézio isósceles, faz de conta, né, gente? Trapézio isósceles. Um dos ângulos aqui, ó, externos, é igual a quanto? 120 graus, certo? E eu tenho que calcular os ângulos internos. Um ângulo externo com um ângulo interno de qualquer polígono soma quanto? Soma 180. Então, se aqui é 120, aqui vai ser quanto? 60 graus. Logo, esse aqui, pois é um triângulo um trapézio isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Se aqui é 60, aqui também vai ser 60. Então, nós já descobrimos que 2 ângulos são 60 graus. E o ângulo da base dos lados adjacente, não paralelo, somam quanto? 180 graus. Então, se aqui é 60, aqui vai ser quanto? 120. Se aqui é 120, esse ângulo aqui também vai ser 120 graus. Então, os 4 ângulos nesse probleminha são 60, 60, 120 e 120. E assim, resolve esse exercício super difícil que eu trouxe. Fácil, né, gente? Não tem muito segredo. É só saber a teoria que você consegue resolver de forma simples e prática os cálculos. O número 4 diz o seguinte. No trapézio a seguir, AD é igual a AB. Então, AD é igual a AB. E BD é igual a CD. BD, isso, é igual a CD. Isso. Então, nós temos aqui triângulos isósceles. Então, esse nosso trapézio foi dividido em 2 triângulos isósceles. Observe, aqui tem um e aqui tem outro, certo? Agora, vamos lá. Quais são as medidas dos ângulos internos desse trapézio? A gente já sabe que ele tem 2 ângulos de 90. Então, aqui é 90, temos 90, o ângulo A é 90, e o ângulo B também é 90. Já sabemos isso, que é esse ângulo e esse. Agora, temos que descobrir o ângulo D e o ângulo C. Como que eu vou fazer isso? Nós sabemos que esse triângulo aqui, ó, esse menor, ele é o quê? Ele é isósceles,
certo? E o triângulo isósceles tem ângulos da base de mesma medida. Então, se é 90, sobra quanto para esse triângulo? 90. 90 dividido por 2 vai dar quanto? 45. Então, essa parte aqui é 45 e essa aqui também é 45 graus, certo? Se aqui é 45, quanto que é aqui embaixo? Ó, tô dividindo ele aqui. Então, aqui, se eu tenho 90, né? Então, aqui embaixo vai ser quanto? 45 também. Logo, esse nosso triângulo BDC aqui também é isósceles. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Assim, nós também conhecemos que, né, já citamos, inclusive, que os ângulos da base de um triângulo isósceles é o quê? Congruente. Então, se aqui é 45, quanto que é aqui? 45. Logo, esta parte aqui que eu preciso descobrir, que eu vou pintar de vermelho, vai ser quanto? 45 com 45, 90. 90 para 180, quanto que vai ser esse ângulo aqui? Só essa parte vermelha? 90. Assim, o nosso ângulo D, que é formado pelo 45 e o 90 no meu trapézio, vai ser quanto? 90 com 45, 135. Então, o ângulo D vai ser 135, que é esta parte aqui mais esta, tá, gente? Somando as duas. E o ângulo C a gente já descobriu anteriormente, que é 45 graus. Então, nós descobrimos que esse nosso trapézio tem ângulos 90, 90, 45 e 135. Mas vocês viram que para descobrir isso, o que eu usei? Conceitos relacionados a outro polígono muito importante, que são os triângulos. O polígono triângulo, ok? Conseguiram entender? Sim ou não? Sim, prof. Posso mudar? Sim. Tá. Então, aqui já foi a página 141. Então, vejam que horas são. 10h38. Falta 5 minutos, prof. Dá tempo de eu fazer esse aqui, será? É 10h39. 10h39? Acho que dá, prof. Dá. Então, vamos lá. Determine o valor de x, sabendo que o trapézio ABCD é isósceles. Se ele é isósceles, esse lado é congruente a esse, certo? E o que nós sabemos de triângulos isósceles? Que os seus ângulos da base são congruentes, né? E as suas diagonais têm o mesmo tamanho. Então, aqui, ângulos da base são congruentes. Então, o que eu preciso... Por que eu preciso saber? E as diagonais? Diagonais congruentes também. Agora, vamos lá. Ô, prof, Oi. se os ângulos da base não são iguais, não dá para fazer só sabendo dessa regra? Na verdade, Gabriel, até daria, mas nós temos que usar alguns conceitos aqui para determinar, tá? Então, olha aqui, ó. Se vocês observarem, esse nosso trapézio está dividido em dois triângulos. O triângulo DAB, então nós temos o triângulo DAB, certo? E nós temos o triângulo BCA. Tá vendo aqui, ó? BCA. Triângulo BCA. Esses dois triângulos, gente, eles são o quê? Triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles têm um lado, um ângulo, se eles são semelhantes, né? O ângulo e o outro lado comum, um lado comum. Então, esse triângulo e esse triângulos são congruentes. Logo, a gente pode afirmar que todos os seus lados e ângulos são o quê? São de mesmo tamanho, os ângulos e lados respectivos, certo? Então, aqui, ó, como a minha diagonal, esse lado está cortando no mesmo ponto B, significa dizer que, né, Gabriel, assim como você já tinha percebido, que essa parte de baixo do meu ângulo A é 30. Logo, esta parte aqui também vai ser quanto? Vai ser 30. Assim, eu consigo descobrir quem? O meu x. Por quê? Porque eu tenho aqui um triângulo. E esse triângulo também, ó, é um triângulo isósceles.
porque daqui até aqui é exatamente igual daqui até aqui. Então, eu posso fazer chegar em várias conclusões aqui, tá? Assim, gente, nós podemos descobrir de que maneira o valor do x. Como que eu faço? Fazendo 30 mais 30, daí menos 180. Isso. Como nós temos um triângulo, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 180 menos 30, que é o ângulo dessa base, é o ângulo A aqui no triângulo, e menos 30, que é o ângulo B, nós vamos ter aqui 180 menos 60, que é igual a 120 graus. Ou seja, o nosso x é igual a 120 graus. Simples assim. E como que eu posso provar isso? Porque os meus dois triângulos que eu tenho aqui são o quê? Congruentes. Certo? Simples assim. Muito fácil isso, né? Não tem muito segredo. O perímetro de um trapézio isósceles ABCD é igual a 48 centímetros. E a medida da base menor AD é igual à metade da medida da base maior BC. Sabendo que nesse trapézio a medida do lado CD é 10,5 centímetros, calcule a medida dos demais lados. Nossa, agora deu um nó na cabeça. Gente, quando aparecer um exercício nesse estilo para vocês, o primeiro passo é desenhar o seu objeto geométrico, que nesse caso é um trapézio isósceles. Então, eu trouxe aqui o nosso trapézio. Faz de conta que está isósceles. Tá mais ou menos, mas não tá. Então, esse é o nosso trapézio. Nós vamos nomear esse trapézio. Então, nós vamos ter aqui o A, o B, o C e o D. O que o exercício traz para a gente? Que esse lado é congruente a esse, certo? E que o lado CD, ou seja, daqui até aqui, tem quanto? 10,5 centímetros, ok? Se aqui tem 10,5, quanto que tem o lado AB? 10,5 centímetros também. Por quê? Porque eles são isósceles, são iguais. Aí diz o seguinte, que a base menor tem a metade do tamanho da base maior. O perímetro é 48. Então, perímetro é o quê? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, para a gente descobrir a base menor e a base maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar de 48 os lados que eu conheço. Então, o perímetro vai ser 48. Então, nós vamos ter lá que a base menor mais a base maior é igual a quanto? 48 menos os lados que não são paralelos. Que vai dar quanto? 10,5 mais 10,5 dá quanto? Vezes 2, né? Vou fazer assim. Então, a nossa base menor mais a base maior é igual a 48 menos 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Então, menos 21. Vão me ajudando aí. Então, as nossas duas bases juntas vão ser quanto? 27. Aí, o exercício diz que a base menor é a metade da base maior. Ou seja, se eu pegar o meu 27, dividir em 3 partes, uma das partes é a base menor e as outras duas é quem? É a base maior. Então, 27 dividido por 3 dá 9. Assim, eu descobri quem? Minha base menor. 9 centímetros. E 27 menos 9 é quanto? 18. Ou 2 vezes 27, 2 vezes 9, perdão, 18 centímetros. E assim, a gente calculou todas as medidas dos lados do nosso trapézio. Então, o nosso trapézio tem AB, que é o que faltava, né? AB, 10,5 centímetros. AD, que é a base menor, 9 centímetros. E BC, que é a base maior, 18 centímetros. Certo? Entenderam o meu raciocínio? Sim ou não? Sim, prof. E acho que deu o nosso horário? Já passou. Ah, então tá. Então, tarefinha para vocês. Eu não ia deixar, mas ficou. Página 142, exercício 7, e a página 148, tá? Que tem o exercício 8
e 9, beleza? Tchau, prof. Gente, estudar é fortalecer as asas para voar. Beijos, até semana que vem, até segunda. Deus abençoe vocês. Tchau!